Pessoal, vamos lá então, primeira aula. A ideia aqui desse primeiro tópico é um tema que eu estou abordando, sobre CAD, introdução ao CAD. Então a ideia é utilizar o software Inventor. Como eu comento em sala e falo para os demais, aprenda uma ferramenta, é importantíssimo. Depois que você aprender uma ferramenta CAD 3D, então nós falaremos só de modelamento nesse primeiro momento, a adaptação para outro software 3D é semelhante. Então, assim, os comandos e restrições, enfim, o que eu vou abordar aqui serve para todos. Claro que cada software tem sua particularidade, cada software tem uma maneira um pouquinho diferente de trabalhar, mas isso no passado era muito claro, muito forte, hoje não é tanto. Então, assim, algumas semanas já dá para fazer o básico, no caso, uma migração de um software para outro, desde que conheça bem uma ferramenta, beleza? Então a ideia é trabalhar no Inventor aí. Então no Inventor, vamos lá. Opa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui eu tô cotando aqui os motores, mas vamos lá, não é a parte dessa aula. Então vamos lá, então aqui eu começo um novo arquivo. Aqui no Inventor eu vou escolher peça, montagem, 2D e tal. No caso, nós selecionaremos peça. Para quê? Para criar a peça, o componente de maneira individual. É claro que há outros recursos mais avançados, mas para trabalhar no componente mesmo, eu vou entrar em peça. Aqui no caso chaparia, mas nós não abordaremos nesse momento. Aí no caso a montagem, depois eu vou unir todas essas peças que foram criadas, tá? Então aqui o assunto da aula de hoje é só a parte de esboço, então não vou me estender muito. Então criar, vai demorar um pouquinho, faz parte da brincadeira. Então com a tela aberta, isso vale para todos, pessoal, todos, todos, todos. Inicialmente ele vai criar algo, aqui no caso na esquerda aqui da minha tela, é muito importante porque a árvore, tudo que está sendo criado, que for criado vai aparecer aqui, tudo mesmo, e eu posso alterar isso em qualquer momento. Mas o que vem de maneira, toda vez que você inicia um arquivo, nesse caso aqui a origem, são o que? São os planos. Plano X, Y, plano YZ, plano XZ e os eixos aí que estão entre os planos, e no caso aqui o centro. Então assim, isso é para todos. Então para eu começar um novo, qual que é a ideia? Faz o esboço, que é o 2D, aquele que lembra um pouco o AutoCAD, então faz o esboço, depois vai para o 3D e define o volume. Vai para o esboço, seleciona um plano, vai para o esboço, define o esboço e vai para o ambiente modelo 3D. Então, basicamente, no início, é lógico, depois dos comandos, à medida que as necessidades forem aumentando, mas basicamente, quando você for criar, você vai ficar pingando aqui do modelo 3D para esboço. Então, vai selecionar um plano, por exemplo, esse, e aí, quando eu selecionar esse plano, aí eu vou definir que eu quero criar um esboço. Ou eu clico nesse ícone que apareceu no meio da tela, ou botão direito do mouse, novo esboço. Aí percebam que aqui agora acendeu o esboço. Então saí daqui da aba modelo 3D e vim para a aba esboço. Depois de concluído eu volto para o esboço, para o modelo 3D e defino o volume. Então a brincadeira é essa, tá? Então eu vou migrar de lá para cá. Tá, então nesse primeiro momento eu vou abordar algo muito importante mesmo com relação ao modelamento, que é a parte de restrição, tá? Então, qual que é a ideia? Suponha que eu queira fazer algo, enfim, não tem, sei lá, um L, por exemplo. Eu fosse fazer um L, opa. Eu vou fazer dessa forma mesmo. Então, assim, qual que é a finalidade da restrição? É definir, ó, pessoal, é um L que eu tô fazendo, hein? É um L, ó, mas o L tá todo bagunçado. Então, isso pode acontecer. Então, o que, que você faz? Você usa essas restrições para assegurar que, por exemplo, uma linha sempre vai permanecer na vertical ou sempre na horizontal. Isso é muito útil. Então, assim, antes de inserir as restrições, as cotas,
Eu particularmente uso muito essa ferramenta. Primeiro adiciono as restrições, depois eu venho em dimensão. Então, por exemplo, suponha que eu quisesse que essa linha, aí, no caso ela será, porque é um L invertido aqui que eu estou desenhando, na horizontal. Então, clico nessa linha e aqui eu vou encontrar a restrição relacionada a isso, que é essa restrição aqui horizontal. Então, agora, essa linha apareceu, aqui no caso a tecla F8 e no F9 aparecerão as restrições, mas agora, por mais que eu mova essa linha, estou selecionando com o botão esquerdo do mouse, ela sempre vai ficar na vertical, tá? Tá, então beleza. Então suponha que essa linha, né, no caso vertical, horizontal, agora na vertical vou selecionar essas duas aqui, essa e essa. Então a mesma coisa, essa linha aqui sempre vai agora permanecer na horizontal, por mais que eu possa mudar de posição, mas eu não vou, ela vai continuar na vertical. Caso eu queira alterar isso, eu tenho que deletar essa restrição, esse símbolo que apareceu, tá? Então aqui no caso vou fazer o mesmo para a horizontal e boa. Porque nem agora, assim, tá feito. Suponha que eu quisesse algo muito útil, por exemplo, é definir, sei lá, que essa espessura, esse comprimento de reta fosse igual a esse. Eu poderia usar a igualdade. Então dizer que essa linha tem o mesmo comprimento que essa. Então agora, se eu alterar esse comprimento, a reta que eu defini anteriormente vai acompanhar. Então isso é muito útil, muito útil. Aí depois eu insiro as restrições. Aí no caso, sei lá, ó, outra coisa importante, aqui particularidade do Inventor. Aqui nesse caso, depois das restrições, apareceram aqui, ó, no canto inferior direito, quantas cotas são necessárias para eu travar a minha geometria, tá? Então aqui o que acontece? A linha preta, no meu caso aqui cor preta, é porque está faltando informação, ou restrição ou dimensão, nesse caso é dimensão. Então está faltando definir. Então são cotas nessa linha, nessa direção que está faltando. As linhas em azuis, aqui no caso, elas estão travadas. Então se eu tentar clicar com o botão esquerdo do mouse e tentar mover, eu não vou conseguir, porque já adicionei uma restrição. Então nesse caso, como eu já criei as restrições, aqui já defini que essa linha vai ficar na horizontal, essa na vertical, tal, então não falta mais nada, eu só preciso inserir as informações de cota, que aqui menciona que são 3, que faltam 3. Então, vamos lá. Cota, eu vou selecionar essa linha aqui, eu vou definir uma cota aqui como 10. Então quando eu clicar aqui já vai mudar para 10 essa. Eu não vou criar de maneira definitiva, mas aqui, ó, tem 10, porque eu criei aquela restrição de igualdade. Aí depois, essa linha aqui eu posso definir esse comprimento como sendo, sei lá, 50. Não, 50, 60, não vou colocar 40. E ó, tá vendo? Então agora essas linhas estão na cor azul. Então se eu tentar mover eu não consigo, porque agora eu adicionei essas restrições, então eu travei. Agora essa linha aqui tá preto, tá faltando informação, qual é? Essa altura, essa cota. Então já é a mudança de cor já auxilia no caso para identificar quais são as dimensões ou quais são as linhas que estão faltando dimensões, tá bom? Então aqui eu vou cotar, eu vou colocar uma altura aqui de 20, beleza. Feito isso, concluir, o esboço está definido, é aquilo que eu desejo, aí eu vou clicar em concluir esboço. Então sempre a brincadeira é assim, faço esboço, concluo esboço e aqui eu volto para o ambiente modelo 3D. E aqui no modelo 3D, lembrando que rolando o botão do meio do mouse eu afasto e aproximo, pressionando o botão do meio do mouse eu movo e pressionando o botão do meio do mouse com a tecla Shift pressionada eu rotaciono, tá? Então agora eu tenho meu esboço e com esse esboço eu vou definir um volume, tá? Aqui existem várias formas, eu vou falar desse primeiro aqui, que é a extrusão, que ela é muito usada. Então, assim, se você dividir algo complexo, boa parte daquilo que foi criado foi com extrusão, ou adicionando material ou removendo. Nesse caso, a gente vai adicionar. Então, extrusão, vou selecionar o esboço e aqui eu defino um valor. Aqui no caso aqui, ó, em distância A, eu ponho o valor que eu quero extrudar, 25. Então, ok, tá feito, tá? Pessoal, é isso. Então, inicialmente, esse é o primeiro vídeo.
e a gente vai explorar os demais aí. Até mais, tchau, tchau.